João 15:5 na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas. E eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel. E aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis. E eles vieram para o Descende. Durante o Descende, eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando os jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa Ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. Aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra Tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão,
Uma semana depois um vídeo viraliza e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa.
Cara, eu não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu para uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho, demitido. Não aguento mais essa empresa, falido. Não aguento mais essa igreja, desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo, careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim pro Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso?
Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Romanos 5:7 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida e não só nos céus. Você foi chamado para governar em vida e não só quando assumir os céus. Você foi chamado para reinar hoje, governar hoje, viver milagres hoje, viver promessas hoje, acessar portas hoje, liberar palavras hoje, ligar e desligar coisas hoje. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. É para esse lugar que Deus nos chamou. Mas a religião negligenciou durante muito tempo palavras como intencionalidade, posicionamento. Não sei você, mas a palavra intencionalidade para mim, durante muito tempo, ela foi quase que pejorativa. Alguém que é intencional é alguém que faz tudo muito premeditado. Alguém que é intencional é alguém que é manipulador. Quando na verdade eu comecei a ver promessas que eu quase vivia e não vivia, coisas que quase aconteciam e não aconteciam, Deus começou a falar comigo: você precisa ser mais intencional. Porque eu não vou te usar como pregador se você não ler a palavra, eu não vou te usar como líder se você não aprender sobre liderança, eu não vou te usar como provedor se você não for liberal e generoso. Deus começou a falar comigo que tem muitas coisas que eu não estava vivendo na grandeza que Ele me chamou para viver, porque eu estava negligenciando o preparo. Irmão, a maior tragédia que você pode viver é viver esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. A gente aprendeu a ser reativo, quando na verdade Deus nos chamou para sermos proativos, para caminharmos em antecipação. Deus falou que você vai ser pai, a sua mulher é estéril. Se você crê na promessa, começa a pensar no nome do filho. Deus te disse que você vai ser empresário, hoje você está desempregado. Você já pensou em qual vai ser a razão social da sua empresa, qual é o ramo? Deus chamou para liderar uma comunidade, hoje você lidera um GC. Você já está se preparando para quando Deus confiar algo maior? Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que a gente não vive na grandeza porque a gente negligencia no preparo. O preparo não é um tempo que a gente perde esperando Deus fazer. O preparo é um tempo em que Deus espera, a gente está pronto para receber. Eu falei sobre isso quinta-feira. Deus não precisaria de 100 anos para Noé construir uma arca, mas Deus precisou esperar 100 anos para construir um Noé. Talvez o tempo de processo de José poderia até ser um pouco menor, mas ele estava preparando um José para receber aquilo que ele faria. Talvez o tempo de Davi poderia ter sido um pouco menor, mas ele estava preparando um Davi para receber o que ele daria. Irmão, olha para mim, a gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Alguém está comigo? Diga amém. Então 2023 vai ser um ano de vivemos milagres, vai ser um ano de vivemos romper, vai ser um ano de aceleração, mas também precisa ser um tempo de preparo para aquilo que a gente vai viver em 2024. A
gente não pode esperar que só um novo calendário, novas páginas em branco possam gerar novos milagres. Não, irmão, guarda isso. Há 10 anos atrás você imaginou viver coisas que você está vivendo hoje e parece que passou num piscar de olhos. Os próximos 10 anos estão esperando as palavras que você vai liberar hoje, o seu posicionamento hoje. O futuro está aguardando você desenhá-lo através de orações. Daqui a 10 anos, onde é que você vai estar? O que você vai viver? Quais são os milagres que Deus tem para você? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Deus está à procura de homens que querem viver grandeza, estão disponíveis para viver o preparo. Alguém está comigo? Diga amém. Tem uma frase do Arquíloco que eu amo, ele diz que nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Expectativa, irmão, nada mais é do que alguém que espera algo. Eu tenho uma expectativa de que 2023 vai ser extraordinário. Mas o que de fato vai fazer 2023 ser algo extraordinário? Não é o que eu espero, é como eu me posiciono. Eu sei que esse ano vai ser extraordinário, financeiramente. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus me deu algo, eu fui fiel e reparti. Eu creio que 2023 vai ser um ano extraordinário na nossa igreja. Por quê? Porque não teve uma visão que Deus nos deu que a gente disse para Ele que seria impossível. Tudo que Deus nos pediu, a gente fez sem saber como ia ser, mas crendo que quem prometeu era fiel para cumprir. 2023 vai ser um ano da gente colher honra. Líderes que caminham em honra, discípulos que caminham em honra. Por quê? Porque a gente escolheu se posicionar em honra nesse ano. Celebramos tudo que Deus fez através das nossas lideranças. Nós veremos uma comunidade que celebra tudo que Deus faz através da sua liderança. Você percebe que tudo que a gente vai colher na próxima estação está diretamente ligado àquilo que a gente semeou na estação anterior. O problema, irmão, é que tem muita gente reclamando da ausência de frutos que nunca semeou, da ausência de sombra, de árvores que nunca foram plantadas. 2023 está à espera do seu posicionamento. É tempo da gente se preparar. Por mais que você tenha sido chamado por Deus para ser grande, você só vai viver grandeza se você permitir que Deus te prepare para isso. O preparo é o que separa meninos de homens. Drummond, ele tem uma frase que eu amo, ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. A plenitude de Deus está só esperando você crescer. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar com ciúme. Fala, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Sabe uma coisa que a gente aprende em meio aos processos? É que durante as provações fica evidente o que a gente realmente acredita sobre Deus. Irmão, olha para mim. A única estação em que fica muito claro o que a gente realmente acredita sobre Deus é quando a gente está em meio a uma provação. É no momento em que a figueira não floresce, é no momento em que não tem fruto no campo, é no momento em que as portas se fecham. É nesse momento em que fica muito claro as nossas reais motivações e o quanto a gente crê, o quanto a gente espera e o quanto a gente confia. Você sabia que tem estações que Deus permite que a gente entre, estações de falta, estações de perseguição, estações de retaliação, estações de invisibilidade, que é justamente para que a gente conheça a superficialidade das nossas raízes? Irmão, olha para mim, quando Deus nos testa, não é que Ele precisa das respostas, Ele está dando para a gente a oportunidade de ver o quão raso a gente está, o quão fraco a gente está, o quão forte a gente está, o quão firmado a gente está. Tem estações que Deus permitiu que eu passasse, que eu olhei para mim mesmo e falei, uau, Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso correr mais, eu preciso mergulhar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso descansar mais. Mas teve estações que Deus permitiu que eu entrasse, que eu olhei para a minha casa e falei, não, a gente está bem. Os nossos olhos continuam fixados no autor e consumador da nossa fé. Eu sei em quem eu espero, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Deus certamente vai cumprir aquilo que me prometeu. Salmo 103 diz, bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os
os seus pecados e cura as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Sabe, tem momentos no meio do nosso preparo, no meio das nossas dificuldades, desafios, perseguições, retaliações, que a gente tem que fazer exatamente como o salmista. Inclusive o salmista, em vários momentos, ele tem esse exercício de ministrar a sua própria alma, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Irmão, durante o nosso preparo, a gente precisa estar muito apegado às palavras que a gente recebeu antes dessa estação começar. Tem palavras que Deus nos dá antes de uma crise, antes de um deserto, antes de um gigante. Para quê, André? Para quando o gigante chegar, a tempestade chegar, o gigante chegar, eu vou trazer à minha memória a palavra que Deus me deu antes da crise. Irmão, se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Olha para mim. Eu sei que falar de preparo é chato, é a mesma coisa que falar sobre dieta. A gente sabe que precisa, mas ninguém quer ouvir sobre. Se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Deus pega um ventre estéril e gera a voz que clama no deserto. Isabel não podia ter filhos e Deus pega um ventre estéril e gera João Batista. Aí ele pega do outro lado um ventre virgem. Alguém que também não poderia ter filhos, ela era virgem. E gera nela o verbo vivo, o Messias. O que Jesus está deixando claro para a gente, o que Deus está deixando claro para a gente, é que Ele não depende de nenhuma circunstância natural para ser Deus. Ele pega um ventre estéril e gera a vida que vai preparar o caminho para alguém que está sendo gerado no ventre virgem. Ele não depende de circunstâncias, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí Ele pega João Batista e Ele dá uma comissão para João Batista. Qual é a comissão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Irmão, se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para Ele, por que a gente acredita que vai viver as bênçãos sem preparo? Se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para o seu ministério, por que a gente acredita que vai viver a plenitude do nosso chamado sem preparo? Se até Jesus precisou de um milagre sendo gerado no ventre estéril para que Ele pudesse preparar o caminho do seu ministério, por que a gente acredita que vai viver milagres sem preparo? Deus respeita processos, Deus se move em meio a processos, Deus se revela em meio a processos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Eu tenho uma palavra que vai liberar o destino de alguém aqui nessa manhã. Cadê você? Uma palavra pode liberar o destino de uma família. Uma família pode liberar o destino de uma nação. Uma nação pode liberar o destino de uma geração inteira. E geração atrás de geração contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Sabe, a Bíblia fala a respeito de heróis da fé que mudaram a história, mas tudo começou com um passo de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está feliz ainda? Diga amém. Antes da gente começar, eu queria convocar aqui pelo menos uns 400 incendiários. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Vamos, tem alguém apaixonado por Jesus nessa manhã? Aleluia. Você que já é filho da casa, você sabe. Quando Deus tocar você, reage a isso. Quando algo se mover no teu espírito, no teu interior, reage a isso. Quando algo fizer sentido para você, reage a isso. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, você pode correr, mas em nome de Jesus, faça alguma coisa enquanto Deus está mudando a sua história. Você está comigo? Diga amém. A palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é posicionamentos
Jesus. Vai dar certo. Posicionamentos que liberam destinos. Fala comigo, posicionamentos liberam destinos. Uma das maiores mentiras que contaram pra gente é a ideia de que uma fé passiva gera algum tipo de resultado. Uma fé passiva é uma fé medrosa, uma fé passiva é uma fé preguiçosa. Uma fé passiva é uma fé que entendeu que a ideia de aguardar em Deus significa não fazer nada até que Deus faça. Quando na verdade a ideia bíblica de esperar em Deus significa fazer a parte que Deus me pediu e confiou e ter a convicção que a parte dele, Ele já fez. Alguém comigo aqui, diga amém. 40 anos de idade, mora com os pais, não sabe o chamado, não se envolve, não participa. O que você está fazendo? Eu estou esperando em Deus. Não, você não está esperando em Deus, você está desperdiçando algo que vai ser cobrado. A Bíblia fala sobre uma parábola de talentos, e a Bíblia fala que talentos foram distribuídos, confiados, mas no tempo certo, foram medidos e prestamos conta daquilo que fizemos com o que recebemos. Existe uma diferença muito grande, igreja, entre aquilo que Deus te deu e o que você faz com aquilo que Ele te deu. Tem pessoas que receberam menos de Deus, fazendo mais do que pessoas que receberam muito de Deus e não estão fazendo nada. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero chacoalhar você, despertar você, ativar você, para que você saia daqui nessa manhã sonhando os sonhos de Deus. Nada menos do que os sonhos de Deus, nada menor do que a vontade de Deus. Vamos, alguém aqui? Nada abaixo do que as promessas de Deus. Não, você não vai se encantar com os presentes de Deus. Os presentes de Deus são presentes, mas não são mais importantes do que a presença dEle. Não, você não vai descansar e ficar confortável demais nos palácios. É nesse lugar que muitos reis perderam as suas guerras. As distrações matam mais do que muitos gigantes. Sansão não foi vencido por um gigante, Sansão foi vencido por uma distração. Davi pecou no seu palácio, não porque ele perdeu uma batalha fora, mas porque ele perdeu uma batalha dentro. A Bíblia diz que era primavera, período em que os reis iam para a guerra, e Davi preferiu permanecer no palácio. As distrações roubaram de muitos líderes na nação algo poderoso que Deus havia confiado para eles. Líderes que estabeleceram ministérios prósperos, mas se perderam com recursos. Líderes que estabeleceram um ministério próspero, tocaram milhares, curaram milhões, mas se perderam por conta de um acesso, 10 minutos, que envergonharam toda a sua história. Homens grandes na nação que mancharam a história da família por conta de adultério. Mas assim como nenhum milagre acontece da noite para o dia, as brechas que a gente abre também não acontecem da noite para o dia. Nenhum cara extraordinário que a gente conheceu, que caiu com a secretária, caiu da noite para o dia. Não, são mensagens, acessos, pensamentos, liberdades. Nenhum grande líder que perdeu a isenção em relação a recursos, perdeu da noite para o dia, não. Vai perdendo a pureza, negligenciando princípios, o coração vai se cauterizando. Então eu vim aqui nessa manhã te lembrar que assim como posicionamentos que nos levam para caminhos de morte, são escolhas que a gente faz, posicionamentos que nos levam para caminhos de vida também. E é esse bom caminho, e é essa boa parte que você e a sua casa vão escolher e vão viver em nome de Jesus. Se alguém está comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Sabe, a ativação, o transbordo, a prosperidade, a aceleração são respostas dos céus a um posicionamento na terra. Homens clamam, os céus respondem ao nosso clamor. Homens semeiam, os céus multiplicam o que foi semeado. Homens batem, os céus fazem com que portas se abram. Homens procuram, os céus fazem com que a gente encontre aquilo que procura. Você pode perceber que todo milagre que a gente vê na Bíblia fala a respeito de uma reação dos céus a um posicionamento da terra. A mulher do fluxo de sangue, aquele cego que clamava enquanto a multidão tentava calá-lo, aquele paralítico que foi içado do telhado, cada um deles precisou fazer escolhas, e cada uma das suas escolhas liberaram seu destino. Pedro foi chamado por Jesus assim que ele viveu o seu maior milagre financeiro. Aquele jovem rico foi chamado por Jesus
mas não seguiu Jesus porque tinha riqueza demais. Adão, ele peca no meio do paraíso. Jesus resiste à tentação no meio de um deserto. Em toda a história bíblica a gente vê que não tem a ver com o que você tem, com o que você é, onde você está. Tem a ver com as escolhas que você faz. Saul era rei e as decisões dele tiraram dele o reinado. Davi era pastor e o coração dele fez ele reinar. José foi feito escravo, mas a resiliência e a confiança dele nas promessas de Deus tornou ele governador. O governador, porque não caminhava e ouvia os céus, precisou trazer um escravo para aconselhar. Sabe, não importa a posição que você ocupa ou o cargo que você tem, tudo isso é indiferente, irrelevante. Agora, a posição que você ocupa em Deus é o que vai definir o teu destino e toda a tua história. Alguém está comigo aqui? Alguém comigo aqui de verdade? Sabe o que eu amo na igreja? A igreja é o único organismo social em que faixa etária, poder aquisitivo e o quão culto você é não interferem em nada na posição que você ocupa dentro de um ministério. Para uma igreja saudável, é possível que um CEO de uma grande companhia se converta aqui hoje, como tem se convertido em todos os cultos. Em algum momento ele queira participar do projeto de Deus e ele se entender o corpo de Cristo e ele vai ser ativado no chamado. E vamos imaginar que ele queira servir na intercessão. É possível que um coordenador da intercessão trabalhe na portaria do prédio em que esse homem dirige uma empresa. Mas quando ele entra no ministério, ele precisa reconhecer que a posição que essa pessoa ocupa é mais alta do que a posição que ele ocupa. O único organismo social que não leva em consideração diploma ou um histórico natural, que não leva em consideração justiça própria ou uma performance pessoal, é o reino de Deus. No reino de Deus é possível você dormir como escravo e acordar como governador. No reino de Deus é possível você dormir como perseguidor e acordar como libertador. Alguém está comigo aqui? Diga amém. No reino de Deus é possível você dormir como Saulo, acordar como Paulo. É possível você dormir como Pedro pescador, acordar como apóstolo de uma igreja primitiva. No reino de Deus é possível você dormir como José, escravo, e na noite seguinte dormir como José, governador de uma nação. Irmão, não importa de onde você veio, não importa a criação que você teve, não importa a geografia que você ocupa, quando Deus quer posicionar alguém, não há quem possa impedi-lo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se for para ele, você pode fazer barulho. Agora, o que diferencia homens naturais que se tornam extraordinários e homens extraordinários que escrevem uma história ordinária? É o seu posicionamento, é o seu nível de obediência, é o seu nível de resiliência, é o seu nível de honra. Ontem a gente fez o último Experience. Puder abaixar só um pouquinho o teclado. Ontem a gente fez o nosso último Experience em Curitiba. Percorremos 6 estados em 6 dias, em algumas cidades 2 sessões, café à tarde com todos os pastores todos os dias, reunião depois dos cultos todas as noites. Fizemos o Experience, mais de 10 mil pessoas no auditório, 130 mil pessoas online. No dia seguinte embarcamos de novo. Ontem, na última sessão do último culto, do último estado, da última cidade, eu estava exausto. E aí eu falei com o pastor André, eu falei: pastorzão, deixa eu só celebrar esse último culto. Eu não quero pregar, eu estou exausto. Eu vou ser sincero, eu nem queria estar aqui, eu queria estar com meus filhos, eu estou morrendo de saudade deles. E aí ele falou: Fernandes, eu preciso que você pregue. Pastorzão, eu amo te ouvir pregar, a igreja ama te ouvir pregar, eu estou aqui só para te honrar, me poupa dessa. Ele falou: cara, é importante para mim que você pregue. E aí eu subi e preguei, e foi a maior liberação que eu consegui dar em todos os dias de Experience. Por que isso aconteceu? Tem um princípio, o princípio de posicionamento em obediência. Quando você obedece mesmo sem concordar, quando você obedece mesmo sem querer, você acessa um lugar de favor no reino dos céus. Jesus cumpriu esse princípio. Jesus está diante da morte.
Ele está a alguns momentos de se entregar na cruz. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E o Pai fala: eu quero. Ele enfrenta a morte, morte de cruz. Jesus, ele enfrenta o que os médicos dizem que é o estágio máximo de estresse que o corpo humano suporta antes do seu sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, mas ainda assim obedece ao Pai. Em todos os momentos na Bíblia a gente vê Jesus chamando o Pai de Pai. Dizem que ele é bom e ele fala: não, bom é o Pai que está nos céus. Perguntam como que ele faz as coisas que ele faz, ele diz: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. O único momento da história bíblica, antes da crucificação, em que vemos Jesus chamando o Pai de Deus, é quando ele está na condição de pecado, crucificado sobre um madeiro. Pela primeira vez, Jesus não chama o Pai de Pai, ele chama o Pai de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o único Filho de Deus enfrentou a separação para cumprir algo que o Pai pediu. E a gente acha que vai viver a plenitude da vontade de Deus sem fazer o que Deus está nos pedindo. Se nem Jesus foi poupado, irmão, de caminhar em obediência, não acredite que a gente pode fazer o que quer e vai viver o que Deus disse que a gente viveria. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida é você. Porque quando Deus profetizou algo, prometeu algo, comunicou algo, existe uma dinâmica criativa nos céus. Tudo que sai da boca de Deus se torna automaticamente uma realidade nos céus. Então quando Deus falou a respeito de um filho, esse filho já é real. Quando Deus falou a respeito de uma nação, essa nação já foi te confiada. Quando Deus falou a respeito de um ministério, esse ministério no céu já existem. Mas pode ser que para você ele nunca se torne palpável. Por quê? Porque se você não se posiciona na terra, você não consegue tomar posse das realidades dos céus. Bill Johnson diz que a fé significa nos apossarmos das realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque o reino inferior não subexiste. Então é possível, quero fazer uma analogia aqui, que exista um André na terra e exista um André no céu. O André no céu é o André de Deus, é o André que Deus sonhou, gerou, profetizou, é o André que carrega promessas. Mas o André da terra pode se tornar um espelho do André dos céus, ou não. Sansão não morreu se tornando quem Deus chamou ele para ser, mas não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha de Sansão. Davi não precisava ter a mancha no seu ministério dentro da sua família como teve, mas foi uma escolha de Davi, não foi uma escolha de Deus. Todos os heróis da fé fizeram boas escolhas, escolhas ruins, mas eles estão na galeria dos heróis da fé porque fizeram mais escolhas boas do que ruins. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A gente vai errar no meio da nossa jornada. A gente vai forçar portas que a gente achou que a gente estava rompendo elas. A gente vai entrar em ambiente que a gente achou que foi Deus quem proveu, mas na verdade era a gente que queria. A gente vai fazer projetos que a gente achou que era uma ideia de Deus, mas na verdade eram ideias nossas. E está tudo bem. Agora, o que você não pode perder é o temor de, quando entender que não é de Deus, voltar para o lugar que Deus pediu para estar. Talvez você está aqui nessa manhã e você abriu concessões na tua empresa, você abriu brechas na tua casa, você negligenciou o teu chamado, você deixou para o passado ou escondeu sementes. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã e está usando alguém exausto para te falar a respeito de posicionamento e obediência, para que você nunca tenha desculpa para dizer: eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não consigo. Não, o Deus que fez os céus e a terra se entregou nu numa cruz, e ele foi rasgado e não havia mais sangue, vertia a água dele e as suas vestes foram lançadas entre aqueles que os castigavam, e ele não deu uma palavra, e ele foi até a morte como uma ovelha no matadouro. Ele se entregou. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você enfrentar os processos que Deus te chamou para enfrentar, você vai viver a redenção que Deus te chamou para viver, porque a palavra de Deus diz que ele se entregou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Alguém comigo aqui? Ainda bem que eu vim, Jesus. Sabe, existem muitas simbologias ou tipificações de Cristo na Antiga Aliança, apontamentos de Cristo na Antiga Aliança.
gente vê isso, por exemplo, naquela serpente de bronze levantada no meio do deserto. Deixa eu abrir um parênteses e te contextualizar bem rápido. A Bíblia diz que uma serpente começa a matar o povo no meio do deserto. Então Deus pede para que eles façam uma serpente de bronze e coloquem num lugar bem alto. Então todas as vezes que alguém era picado, você olhava para aquela serpente, você era curado. Mas qual que é o simbolismo disso? A serpente de bronze já apresentava o Cordeiro de Deus na antiga aliança, porque biblicamente o bronze simboliza o juízo. Então, quando você olhava para a serpente e o seu veneno era curado, simbolicamente o que Deus está dizendo é que nós fomos libertos, salvos, porque alguém tomou sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos libertos. A serpente de bronze no deserto apontava para Jesus. O pedido que foi feito a Abraão apontava para Jesus. Abraão entrega o seu único filho como sacrifício, ele provê um cordeiro para que seja entregue morto, já apontava para Jesus. A gente vê Jesus implícito em vários momentos, a gente vê Jesus apontado em vários momentos, a gente vê Jesus simbolicamente em vários momentos. Mas sabe o que eu acho interessante? Você está comigo? Diga amém. Quando Abraão está prestes a entregar o seu filho, o pai fala: não, basta, até aqui, você não precisa, eu já conheço o seu coração. Mas você concorda que Deus poderia ter feito a mesma coisa com Jesus na cruz do Calvário? Jesus está na cruz e ele fala: não, filho, até aqui, pode descer, eu já conheço o seu coração. Mas por que Deus não fez isso? Porque a cruz não era para testar o coração de Jesus. Jesus precisava morrer naquele madeiro, por um princípio. Jesus, guarda isso aqui, irmão, só poderia ressuscitar se ele tivesse morrido. Logo, o novo de Deus na sua história só pode acontecer quando o velho morrer também. O novo não é uma reforma de Deus sobre algo velho que permanece de pé, não. O novo de Deus significa algo novo sendo gerado no meio das ruínas do seu passado. O que existia não existe mais, o que você fazia não faz mais, o que você falava não fala mais, o que você pensava não pensa mais, o que você gostava não gosta mais, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Em Abraão ele fala: não precisa, eu só quero testar o seu coração. Mas em Jesus ele fala: você tem que morrer, porque só pode ressuscitar o que morreu um dia. Irmão, guarda isso aqui: Deus não usa nada que já foi usado. Como assim, pastor? Me explica a história de Saulo então. Me explica a história de vários homens, me explica a sua história. Não, irmão, Deus não usa nada que já foi usado, é por isso que ele quebra e faz algo novo. Deus não usa o Saulo velho, não. Deus usa o Paulo novo. Deus não usa o André como ele estava, não. Deus matou o André e fez o André novo. Deus não vai usar a sua casa melhorando a conduta moral, não. Deus quer fazer uma nova casa, uma nova família, novos sonhos, novas vestes, novos passos de fé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Em que momento entendemos que evangelho é uma moderação de usos, costumes e condutas? Em que momento reduzimos a verdade do novo nascimento e o poder de uma aliança feita com o sangue do próprio Deus a um clube social que xinga menos ou não xinga, bebe menos ou não bebe? O evangelho não é só sobre você ser alguém comedido ou conservador. O evangelho fala a respeito de um escravo que se tornou filho. Fala a respeito de alguém que era cativo e agora é um libertador. Fala a respeito de alguém que viveu um milagre e agora é um canal de milagres. Fala a respeito de alguém que foi curado e agora por onde passa a cura. Fala a respeito de alguém que foi chamado e aceitou o chamado e agora por onde passa algo acontece, irmão. O evangelho é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos ele é o poder de Deus. Agora, quando eu não entendo isso, eu não consigo me posicionar à altura do que o evangelho é e do chamado que Deus me fez. Não, eu estou posicionado, pastor. Todo domingo eu estou lá, sempre que dá o dizimo. De vez em quando eu até sirvo. Deus não te chamou para ser um crente, irmão.
Jesus não se entregou para você se tornar evangélico. O unigênito de Deus não morreu para você fazer parte de um clube. Não, você foi chamado para ser um libertador. Você foi ungido por Deus, você foi separado por Deus, você foi chamado por Deus, você foi sonhado por Deus. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, mas não só isso, recebemos também da parte dele o ministério da reconciliação. Você é um reconciliador, você é um agente de paz, você é um agente de justiça. Por onde você passa, coisas acontecem, ou pelo menos deveriam acontecer. Quando algo sai da sua boca, é revestido de graça e sabedoria. Você tem a palavra certa na hora certa. Você não é pessimista, porque não dá para ser pessimista enxergando o que os céus dizem a respeito do nosso futuro. Não, você vê o que ninguém vê, você crê no que ninguém crê, você vive o que ninguém vive. Essa é a dinâmica da fé. A fé nada mais é do que ver o invisível, crer no inacreditável, se mover pelo impossível. O mundo natural diz: não dá, não vai acontecer, não tem como. Os homens espirituais dizem: já aconteceu. Aleluia. Aleluia. Agora a nossa medida está tão baixa que pregar cansado parece martírio, que crer no impossível parece que você é um visionário, que não desanimar quando está doente ou no leito parece que você é crente demais. Quando eu estava doente, as pessoas surpreendiam porque eu não me abatia, eu não me entreguei. Mas eu falei para eles: eu prego por anos a respeito de um Deus de milagres. Eu falo para as pessoas não se abaterem no dia mal. Agora a minha mensagem tomou vida. O meu sermão virou gente. Como que as ovelhas que eu falo por anos que não podem se abater no dia mal vão me encontrar batido no dia mal? Eu preciso caminhar à altura daquilo que eu prego. Aí alguns falam: Fernandes, você é um visionário, você está enxergando algo grande. Não. Isso não é ser um visionário, isso é ser coerente. O Deus que fez tudo que não existia em 6 dias, o Deus que fez do barro o homem e do osso a mulher, o Deus que resetou a terra e fez uma arca se tornar um lugar de novos começos, o Deus que mudou a história através do sacrifício do único filho e chamou ele da morte ao 3º dia. Esse mesmo Deus me chamou para ver o que ele está vendo, crer naquilo que ele está falando. Então não tem espaço, irmão, para caminhar abaixo daquilo que ele já me mostrou. O que a gente precisa gastar tempo é vendo o que Deus está vendo. E depois que você enxergar isso, você precisa caminhar à altura daquilo que Ele te mostrou. No mundo dos negócios eles chamam de big picture. Você tem que ter uma big picture, ou você tem que ter um big idea. Você tem que ter uma ideia principal, você tem que ter algo que ancora tudo que vai ser construído no entorno. Mas no reino de Deus, isso é promessa, palavra. Deus te prometeu algo, Deus te mostrou algo, Deus te falou algo. E enquanto Ele te falava, isso já se tornava realidade. A questão não é se aquilo que Deus falou é real ou não. A questão é se você vai acessar o lugar onde Ele guardou isso. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está comigo? Quando Deus promete algo a alguém, instantaneamente o que foi prometido já é real. Mas ele está guardado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa acessar. Quantos traficantes carregam nomes de profetas? Quantos deles você crê que vão ter o mesmo destino que os profetas? Agora, o que mudou o destino deles? São as escolhas, não as promessas. Cada um deles tinham promessas tão gloriosas como você tem. Porque Deus não faz nada sem propósito. Não há uma criação que tenha sido gerada por Deus na história da criação que Deus não tenha feito com intento, com destino, com propósito, com uma promessa. Então é possível morrer sem as promessas se cumprirem? É óbvio que é. A gente canta ou cantava essa canção que ela carrega algo que não é verdade. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não, tem muita gente morrendo enquanto muitas promessas não se cumpriram. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Tanto quanto quem não sabe as promessas que tem. Então o que eu preciso saber? Se eu sei as promessas que eu carrego, eu preciso viver por elas. Eu preciso ser consumido por elas.
Eu lembro que uma vez a gente estava no meio de um mutirão lá em Miami, eu estava exausto e eu estava envolvido e a gente estava sonhando. E aí um jovem falou para mim: pastor, é apaixonante ver como você se doa pela igreja. Eu falei para ele: cara, um dia eu disse para Jesus que eu morreria pela obra, eu preciso viver por ela. Você em algum momento já disse: eu morreria pelos meus filhos. Você morreria por eles? Então viva por eles. Eu morreria por Jesus. Você morreria por Jesus? Então viva por Jesus. Porque não é coerente a gente falar: eu não negaria a minha fé e morreria por ele, mas na nossa semana a gente não vive por ele, não tem tempo com ele, não se dedica aos sonhos dele, não conhece os planos dele, não se move pela agenda dele. Irmão, ele não pode ser adicionado na sua agenda, ele precisa se tornar a sua agenda. Deixa eu abrir um espaço aqui para ele no domingo. Uau, esse domingo eu consegui vir. Não, ele é tudo em todos, ele é o princípio e o fim, nele tudo subsiste. Ele recebeu de Deus a plenitude, o nome dele está acima de todo nome que se possa mencionar, não só no tempo presente como no vindouro também. Ele está acima de todo principado e potestade, ele está acima de todo poder e autoridade. Ele não existe, ele é. Antes que tudo fosse, ele já era. Ele estava com o Pai no princípio, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele te viu quando ninguém via, ele te fez quando nada existia, ele te nomeou antes dos seus pais existirem ou te nomearem. Ele já era. Alguém comigo aqui, levante suas mãos e diga: eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga: eu e a minha casa estamos debaixo da vontade de Deus. Diga: eu sou quem ele diz que eu sou, eu tenho o que ele diz que eu tenho. Diga: eu posso o que ele diz que eu posso, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui pode fazer barulho nessa manhã? Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Jesus, Espanha, Austrália, Angola, Suíça, Paraguai, França. Somos mais de 15 mil famílias conectadas agora pela manhã. Você pode celebrar. Deus não usa homens medrosos, nem preguiçosos, nem passivos. Deus não usa homens que são bons em desculpas ou vitimistas. Mas Deus também não precisa que você seja bom naturalmente para aquilo que Ele vai fazer, porque não é sobre você, é só sobre o seu posicionamento. Ele usa um homem que não é bom de fala para falar com o faraó. Ele dá para ele um cajado e um pedaço de madeira abre o mar. É porque nunca foi sobre o pedaço de madeira ou sobre a qualidade da fala que ele tinha, sempre foi sobre um posicionamento que ele teve. Deus disse vai, e ele foi. Deus disse fala, ele falou. Deus disse confia, ele confiou. Deus disse toca, ele tocou. E tudo aconteceu a partir dos posicionamentos que Moisés teve. Nunca foi sobre a capacidade produtiva de Noé, ou sobre a tecnologia de engenharia daquela arca. Sempre foi sobre o posicionamento de Noé. Enquanto ele construía algo que Deus pediu para construir, todos ao seu redor zombavam da sua construção. Noé parecia estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem. Nunca foi sobre a eloquência de Pedro ou sobre a sua teologia. Ele era um pescador rude, não era culto, não era douto, mas ele acaba de viver o maior milagre financeiro e abre mão da sua maior pescaria para seguir a um Deus de milagres. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Muitos de nós fomos chamados assim como Pedro foi, mas preferimos ficar com a última pesca maravilhosa do que seguir Jesus, aquele que faz milagres. Quantos aqui pediram coisas para Deus enquanto receberam, deixaram Deus seguindo, mas preferiram permanecer no lugar do último grande milagre? Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Eu sou pastor há alguns anos, mais de 10 anos pastoreando pessoas, e eu já vi muitas vezes pessoas pedindo coisas para Deus que quando Deus deu, essas coisas se tornaram a desculpa pelas quais essas pessoas não tinham mais tempo para Deus. Pastor, meu sonho é ter uma empresa para eu poder me dedicar mais à obra. 3 anos depois, irmão, cadê você, pastor? A empresa, você sabe como é que é, tá uma loucura. É reunião, é trabalho, é cansaço. Pastor, o meu sonho é casar, e quando eu casar a gente vai se dedicar à obra. Casou, você não vê mais.
Não deixe que os presentes que Deus te deu para testar o seu coração se tornem o motivo pelo qual Deus não te dá novas ondas de favor e graça. Quando Pedro recebe uma pesca maravilhosa, ele recebeu mais do que um milagre pontual. O coração dele foi testado, porque se ele abre mão de uma rede cheia para me seguir, eu posso confiar para ele uma geração. Ele não vai se perder. Por que Jesus não chama Pedro enquanto as redes estão vazias? Por que Jesus, quando viu Pedro frustrado, não chamou ele para segui-lo? Porque se o Pedro frustrado segue Jesus, o peso do posicionamento de Pedro era diferente. Mas quando Pedro abastado, que acabou de viver um milagre, as redes estão cheias, segue Jesus, o peso da renúncia dele é diferente. Quantas coisas a gente já deixou de viver em Deus porque preferiu o conhecido, o ordinário, do que teve coragem de se lançar no extraordinário, desconhecido de Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Estamos em Alphaville. Para alguns a terra do networking, para outros a terra da oportunidade, para nós a terra do avivamento. Vamos quebrar cada um dos altares que foram estabelecidos aqui. Não, nós amamos a Deus mais do que o dinheiro. Alguém aqui? Amamos a Deus mais do que oportunidades, amamos a Deus mais do que acessos naturais, amamos a Deus mais do que estratégias humanas. E porque amamos a Ele mais do que todas essas coisas, Deus vai nos dar acessos, recursos, estratégias, avanço, multiplicação. Porque a palavra de Deus nos dá um conselho: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não busque como primícia o que os céus chamam de acréscimo. Busque o meu reino e essas coisas serão acrescentadas. Então Deus está dizendo: isso é primícia, isso é acréscimo. Mas quando a gente está perdido, a gente busca em primeiro lugar a estabilidade e a realização dos sonhos, a nossa agenda pessoal, as nossas vontades, e em algum momento acrescentamos ao reino. Irmão, não trate, fala para quem está do seu lado, não trate como acréscimo o que os céus chamam de primícia. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios, diz a palavra. Alguém comigo aqui ainda? Alguém feliz com Jesus ainda? Eu vou ler rapidinho algumas passagens bíblicas que falam a respeito de condicionais que Deus estabelece. Pastores, me ajudem, vamos junto. Não parem de interceder, Deus está fazendo algo poderoso aqui nessa manhã, eu não tenho dúvidas disso. A medida de toda a resistência é proporcional à medida daquilo que Deus está fazendo. Quando Davi é um pastor, animais levantam para tentar pará-lo. Quando ele se torna rei, o inferno comissiona reis para tentar pará-lo. Quando você é alguém que tem voz para um bairro, resistências no bairro vão tentar te parar. Quando você se torna uma voz da nação, vozes na nação vão tentar te parar. Irmão, a cada nova medida de honra e de autoridade e de unção, você vai enfrentar uma nova medida de resistência e de levantes e de tribulações. Então, se nessa manhã o nosso desafio, e do seu pastor em especial, é o cansaço, eu creio que existe uma onda de renovo e de liberar de Deus sobre nós como igreja. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, a despeito de todo levante, de toda resistência, de todo desafio, a despeito de toda tribulação ou tempestade ou gigante, a despeito de toda palavra contrária ou arma forjada contra nós, a despeito de tudo que é natural, de tudo que é feito por homens, a despeito de tudo que é temporário, passageiro, estamos debaixo de uma palavra de Deus, e a palavra de Deus nos garante que todas essas coisas podem passar, mas as palavras dele sobre nós, elas não passarão. Alguém quer isso aqui em nome de Jesus? Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Aleluia. Sabe, existem promessas condicionais. Existem promessas que Deus espera de nós algo, e se cumprimos o que Ele pediu, Ele libera sobre nós o que Ele prometeu. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo. Isso é um termo condicional. O problema é que às vezes a gente lê 2 Crônicas 7:14, a gente quer viver o final desse texto, mas não cumprimos o princípio do início deles. Olha para mim, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí vem a resposta: dos céus ouvirei. Levante suas mãos em nome de Jesus.
perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quando nos frustramos, quando questionamos por que Deus não está ouvindo dos céus e não está perdoando e curando a nossa terra, mudando a nossa história, sarando a nossa casa, mas não dá para questionar a Deus pela resposta que não veio, se os céus ainda não ouviram o nosso clamor. Quando você faz a primeira parte, Deus faz a parte dele. Quando você vive o processo, Deus cumpre a promessa. Quando você vive o princípio, Deus cumpre aquilo que te prometeu. A palavra de Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar, se arrepender e clamar, aí vem a resposta: dos céus eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Lucas 24:49 diz: e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Lagoinha Alphaville, olha para mim em nome de Jesus. Se você permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser, que vai ser concedido. Porque o que você quer pedir se tornou a mesma coisa que Deus já queria te dar. O seu coração está alinhado com o coração dele, a tua agenda está alinhada com a agenda dele, a tua vontade está alinhada com a vontade dele. Eu lembro que no início da minha jornada de fé, eu li João 15 e eu surtei. Eu falei: irmão, eu posso pedir o que eu quiser e Deus pode me dar? Aí meu discipulador Zé, na época, falou: pode, se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você. Eu falei: mas eu posso pedir o que eu quiser? Pode, se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você. Eu falei: mas o que muda? Ele falou: muda que quando você está nele, as palavras dele estão em você, o que você quer pedir já é o que ele queria te dar. Você se tornou um, não tem espaço, não tem divisão. Vamos, alguém aqui, você vai pedir: pai, eu quero uma família. Ele fala: bom pedido, eu vou te dar uma família. Eu já queria te dar, filho. Pai, eu quero uma nação. Uau, muito bom. Eu já queria te confiar, porque você agora me pede aquilo que eu já desenhei a teu respeito. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Vamos, levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos numa igreja alinhada com a tua agenda. Nós cremos em famílias que caminham debaixo da tua vontade. Nós cremos em homens que governam na terra porque ouvem os céus. Nós cremos numa igreja ousada, uma igreja pioneira, vanguardista. Nós cremos em homens aqui que fazem história, abrem caminhos. Mas nós sabemos e reconhecemos que só faz história com o Senhor quem tem tempo com os céus. Nós entendemos, Jesus, que o lugar mais poderoso que a gente pode estar é na tua presença. Tua presença vale mais do que o ouro. Tua presença vale mais do que a prata. Tua presença vale mais do que status. Tua presença vale mais do que contatos. Tua presença vale mais do que acessos. Tua presença vale mais do que network. Tua presença vale mais do que estratégias humanas. Tua presença vale mais do que um saldo bancário. Porque nós conhecemos, Paizinho, ao longo da história bíblica, homens que tinham um saldo zerado, mas não saíram da tua presença, e da noite para o dia se tornaram reis e prosperaram. Jesus, nós conhecemos através da história bíblica homens que eram escravos, cativos, mas porque não abriram mão da tua presença, governaram nações. Pai, eu declaro sobre homens e mulheres aqui posicionados, que não importa o saldo que eles têm, a geografia que eles ocupam, a família que eles vieram, que tipo de criação eles tiveram, não importa, Jesus, como foi o último ano, não importa como foram os últimos 10 anos, se a gente se posicionar a partir de hoje, se nós cremos e não duvidarmos, se nós clamarmos e nós buscarmos, se nós confiarmos no Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai trocar nomes de pessoas aqui nessa manhã, o Senhor vai trocar vestes de homens e mulheres nessa manhã, o Senhor vai liberar destinos
proféticos de famílias inteiras nessa manhã. O Senhor vai levantar avivalistas, libertadores, patrocinadores do teu reino nessa manhã. O Senhor vai levantar homens fortes, homens que lideram centúrias, homens que lideram 100, homens que lideram 1000, homens que lideram 10.000. Pai, nós cremos, o Senhor pode, com uma palavra tua, liberar destinos nessa manhã. Homens que tocarão nações, homens que tocarão estados, homens que tocarão cidades. A tua palavra diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, eu te peço, nos confia a nação, nos dá acesso em mesas altas, em lugares específicos. Jesus, nos dá voz de conselho para aconselhar homens que tomam decisões, que mudam destinos. Jesus, nos dá a palavra certa na hora certa, nos dá sabedoria que excede a nossa idade, nos dá autoridade que excede o nosso tamanho, nos dá alcance que excede aquilo que poderia ser justificado. Alguns vão dizer: não faz sentido falar como fala tendo a idade que tem. Não faz sentido estar onde está tendo a história que teve. Não faz sentido ter os recursos que tem vindo de onde veio. Mas em todos esses momentos nós diremos: o Deus de milagres mudou a nossa história. Vejam, Ele está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Quantos creem, Lagoinha, que Deus está fazendo uma coisa nova? Será que você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Vamos, você pode celebrar Jesus por um minuto. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Exalte a Ele. Santo! Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.